E aí, galera, beleza? Um dos assuntos que está dominando aí a mídia no dia de hoje é a fala do comandante do Exército, General Pujol. Ele falou que as Forças Armadas devem ser apartidárias e não se envolverem em política. A grande mídia, óbvio, já pegou isso daí para falar que o Exército está insatisfeito com o governo Bolsonaro. Aí colocou as falas do Rego Barros, as falas do General Santos Cruz, desse pessoal todo, aí falou que o Mourão tá fazendo isso, aí falou que foi na mesma semana que Bolsonaro fez aqueles pronunciamentos, isso, aquilo, outro, blá blá blá, da Amazônia. Gente, o presidente já veio a público. De coração, eu não acho que o general tá contra, eu não acho que os militares estão contra, mas vamos falar assim, foi uma fala que poderia ter sido evitada. E por quê? O presidente ele vem a público e ele foi bem direto, e eu acho que é a mensagem que o general queria passar, que é o seguinte: gente, os militares estão aqui para garantir a ordem, garantir a democracia, garantir a soberania nacional. Isso, inclusive, é o textinho que o presidente colocou nas suas redes, falando, cara, parem de tentar ficar criando narrativas. É o tempo todo, o objetivo é só um, é desestabilizar o governo, é ficar gerando crises, sabe? Tentar fazer os militares brigarem com os conservadores, brigarem com membros do governo e ficar nisso daí o tempo todo, o tempo todo. E Bolsonaro diz, as Forças Armadas, ela diz assim, realmente não são instituição do Estado em si, mas estão aqui para proteger, sabe, a nossa nação. E tem que estar aqui independente, entra governo, sai governo. As Forças Armadas têm que estar aqui para fazer o que é certo. Porém, quando eu digo que é um pouco inapropriada, é pelo quê? Primeiro, óbvio que a grande mídia iria pegar qualquer fala do comandante do Exército, não é qualquer um, e iriam tentar distorcer. Algum de vocês acha que isso não iria acontecer? Em segundo lugar, ainda que a mídia não distorcesse, é uma fala um pouco complicada. Não, por mais que quem tem 4, 5 neurônios consegue entender a ideia por trás da fala, beleza. A gente tem que entender algumas coisas. É difícil a gente falar que as forças armadas, os militares, eles devem ser apartidários e não devem se envolver com política. E por que eu digo isso? Por exemplo, vamos olhar a própria história do Brasil. A gente já teve tentativas de revoluções, algumas que inclusive não deram certos. Que grupo tentou essa? Quando a gente fala de forças armadas, foram grupos de direita. Quem lembra lá de coisa do passado? Lembra lá do Prestes? Quando você olha ao redor do mundo, alguns governos que chegaram ao poder via os militares, os milicos, em alguns países, vejam como estão, inclusive até hoje. De que lado esses governos estão? Estão à direita ou estão à esquerda? Por exemplo, quando o próprio Bolsonaro fala que os milicos eles têm que defender a soberania nacional, eu acho que todos vocês que estão aqui hoje devem saber que existem pessoas ao redor do mundo que defendem a ideia de um governo global, uma governança global. Ou seja, a soberania não é nacional. O país meio que não manda mais em si, ele tem que responder a organismos internacionais. Se você está falando que a soberania não tem mais o valor, sabe, principal, mas na verdade vem lá de fora, então você vê que existe ideologia ao todo momento. Então, se você está falando que as Forças Armadas elas têm que defender a soberania nacional, então você já está falando de política, sabe? Então a fala é mais ou menos assim, não deve se envolver com a política eleitoral, a política do dia a dia, sabe? A política do dia realmente, PT, PSDB, PSL, Aliança pelo Brasil. Não, cara, não é para isso, os militares não é para isso. Mas a política não tem como dissociar a política de coisa. Apartidário, sim, com certeza. Não é apartidário. Mas não tem como não se envolver na política. Realmente tem que ser apartidário. Os militares eles não são de nenhum partido. Agora, fora da política é meio complicado. É só você olhar olha quais são as defesas da ideologia da direita, da ideologia de esquerda, da ideologia de centro. Veja qual é assim que mais se assimila ao que o pessoal fala. Por exemplo, o Bolsonaro falou que os militares precisam ter hierarquia, sabe? Respeito, disciplina. Isso está meio ligado a um certo lado. Então, no final das contas, foi um problema de comunicação que, obviamente, a mídia ia tirar de contexto. Para quem tem 4, 5 neurônios, ficou claro, cara, o que o cara tinha falado. Não é uma crítica ao governo, não é, ai, que é isso, que é aquilo outro. Cara, tá claro, era desde o princípio, é só o seguinte, gente, a gente tá aqui independente do governo. A gente tá aqui para tentar defender o Brasil. Óbvio, tem pessoas
em todas as instituições que não prestam, como tem pessoas dentro do governo que fizeram coisas erradas no passado. Veja aí o próprio Moro, o Mandetta. Em todos os locais da vida é assim. Óbvio que também nas Forças Armadas vai ter alguém que a gente vai ser um pouco crítico. Mas, pelo amor de Deus, é narrativo o dia todo. É só narrativa, é só narrativa. Mas é isso, vejam lá o que o presidente falou, sabe? Não dê assunto, não dê vazão à narrativa. É só o pessoal da mídia querendo encher o saco. Respira, galera, respira que vai dar certo.